Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente do usual. Hoje eu queria montar um episódio de referência, explicando alguns termos que a gente sempre usa aqui e lá em vários episódios. Eu até tento explicar na hora, até porque eu não gosto de ficar jogando o termo gringo pra parecer que tô falando difícil. Mas agora, nesse episódio, eu vou explicar de uma maneira um pouquinho mais extensa e com exemplos pra entender melhor. Às vezes, na hora, você entende pelo contexto e tal, mas agora vai ser tipo um episódio guia. O episódio de hoje vai ser sobre termos mais comuns, mais presentes na nossa vida, entre aspas, para todo mundo da comunidade cinéfila ou que convive com alguém que fala sobre filmes. E talvez futuramente eu faça uma parte 2 sobre elementos narrativos, tropos, umas coisas um pouquinho mais específicas para cinema. Vamos começar aqui hoje com um termo que virou muito comum nos últimos 10 anos, porque Hollywood tem se escorando bastante nele, que é o remake. Literalmente significa refazer, ou seja, eles pegam um filme que já existe e refazem. Existem muitas razões para se fazer um remake e isso não é algo novo no cinema, por mais que tenha se tornado comum nos últimos anos. A razão mais comum para isso é para atualizar uma história que já é conhecida, que vai atrair público que já tem um tipo de afeto pela obra original, além de ser uma forma de apresentar alguma história clássica para uma nova geração. Vamos lembrar que tem muita gente que não assiste filme com mais de 10, 20 anos porque acha chato, então isso acaba virando um prato cheio para justificar remakes. Afinal, vai ter quem consome. Eu sou meio crítica desse esquema de reciclagem de histórias, mas isso não significa que todo remake é ruim. Olha o Nasce uma Estrela, por exemplo. O filme original é de 1937 e teve outras 2 versões antes do filme da Lady Gaga, tendo um total de 4 versões até agora. Todos esses filmes eles têm o mesmo argumento. Uma estrela em ascensão se apaixona por um astro estabelecido e ao longo de seu relacionamento a cadeira do astro entra em declínio, enquanto a protagonista só cresce e essas diferenças acabam causando o conflito central da história e fazendo o relacionamento ir pro buraco. E isso é algo simples e atemporal que dá para ser reinventado de diversas maneiras, até mesmo em histórias que não são do filme Nasce uma Estrela. O filme de 37, ele nem era musical. A protagonista, ela queria ser atriz. Já no filme de 54, o da Judy Garland, a gente tem música. A protagonista é uma aspirante a cantora e quer ser atriz. Mas eram os anos 50 e musicais estavam em alta, então a história fazia sentido com a sua época. O filme de 76 traz um cenário diferente. O protagonista é um rockstar, bem nessa vibe setentista, que se envolve com uma cantora-compositora novata, que é a Barbra Streisand. E no filme de 2018, o protagonista é um cantor country, porque é isso, né, gente? É Estados Unidos, é o que é popular hoje. Enquanto a Gaga faz as composições dela e canta em bares enquanto é garçonete durante o dia, que também é um reflexo da economia do século XX. Eu só vi esse filme, eu sei que é uma falha minha, mas é o que eu consigo falar com mais propriedade. Além, é claro, dele ser contemporâneo, então a análise social e cultural é um pouco mais fácil. Aliás, não é uma grande análise, mas é você notar como a vida imita a arte, de certa maneira, e ele quer comunicar para coisas que são relevantes no momento atual. A conclusão aqui é, nem todo remake é ruim, mas ele é um sintoma de que grandes estúdios não querem apostar muito alto com filmes mais inovadores ou histórias muito diferentes, por medo de perderem dinheiro. É mais fácil fazer apostas seguras de coisas que, segundo eles mesmos, o público vai gostar. Similar ao remake, temos o reboot, mas aqui é diferente. É parecido, mas é diferente, vocês vão entender. Até porque o reboot, ele tá mais ligado a vários filmes, a universos, a continuações, e que geralmente tem mais a ver com ficção científica e fantasia, mesmo alguns tendo o pezinho na realidade, tipo filmes de herói. Um reboot é um novo começo para uma franquia, ou às vezes para um filme isolado mesmo, mas assim, esse filme novo ele vai ignorar tudo que já estava estabelecido anteriormente e serve para dar uma nova visão para a história, para recomeçar no novo estilo, fazer todo um rebranding diferente, etc. Um bom exemplo para a gente conseguir visualizar melhor são os filmes do Homem-Aranha. A gente tem a trilogia do Sam Raimi, do começo dos anos 2000, protagonizado pelo Tobey Maguire. Ele introduziu o personagem para uma geração, criou uma personalidade para ele e fez ele ter várias aventuras ao longo de 3 filmes.
Daí, em 2012, veio o espetacular Homem-Aranha com outra equipe, outra proposta, e foi um reboot do personagem. Porque tudo que já tinha acontecido não era mais canônico, ou seja, o que valia mesmo era o que aconteceria dali pra frente. Isso não significa que o tempo que você passou vendo os outros filmes foi pra nada, ou que a sua infância foi destruída. Os filmes, eles ainda estão lá, ainda dá pra ver, dá pra revisitar aquela história e gostar mais dela do que da nova, sabe? A única coisa é que as coisas mudam e daqui pra frente vai seguir esse estilo até acontecer um novo reboot e fazer uma nova transformação ao personagem. Como aconteceu com o Homem-Aranha do Tom Holland. Inclusive, eu tô gravando esse episódio na semana que saiu o trailer do filme do novo Homem-Aranha e parece, tudo indica, vozes da internet, de teorias, que talvez tenha uma brincadeira do multiverso com os outros Homem-Aranhas. Mas não usem esse argumento para refutar aqui o reboot, porque, a gente não sabe como isso vai ser feito, e outra, as coisas são diferentes dentro do multiverso do MCU. Ainda é válido falar que esses Homem-Aranha são reboots um do outro, porque é uma nova maneira de contar a história que ignora o passado. Num reboot pode ter referências ao filme original, mas quando tem ou piada ou é referência para o espectador, porque os personagens não estão cientes disso, de que aquilo já aconteceu. Então, só vale o que acontece dali para frente. Nos quadrinhos isso acontece o tempo todo e é por isso que eu não leio HQ, eu não consigo acompanhar, pelo menos essas HQs de herói. Eu gosto de HQs de histórias fechadas, eu leio de vez em quando aí, mas essas histórias em quadrinho de super-herói eu não tenho a mínima paciência de acompanhar. Tem uma subcategoria do reboot que é chamada de soft reboot, que é um termo mais recente. É como se fosse, uma versão mais amenizada do reboot. E o melhor exemplo é Mad Max Estrada da Fúria. Ele é uma nova história do universo dos filmes dos anos 80, mas você não precisa de referência nenhuma para entender o filme. Ao mesmo tempo, ele não confirma nem desmente se os eventos dos outros filmes aconteceram mesmo. Ele foi um sopro de vida nova para a franquia que muitos achavam que estava morta, introduziu ela para toda uma nova geração e ainda gerou conteúdo para todo um conjunto de outras mídias, como quadrinhos, por exemplo, para expandir o universo. Ao mesmo tempo que ele não apaga os filmes que já existem, ele começa uma nova continuidade que você não precisa saber o que aconteceu antes para conseguir entender. Entenderam? Outro termo que eu até já usei aqui casualmente nesse episódio e em outros episódios também é o canon. Em universos de ficção grande, a gente tem conteúdos deles em várias mídias. Filmes, séries, quadrinhos, etc. Canon, ou cânone em português, é tudo que já está estabelecido desse universo em material que é considerado oficial. O oposto do canon geralmente é fanfic ou teorias doidas da internet, mas nem sempre é tão simples assim. Por exemplo, o MCU de novo, vamos de exemplo extremo. O canon dele é o que aparece nos filmes e nas séries de TV apenas, porque é o universo cinemático da Marvel, não é o universo Marvel. Os quadrinhos não contam nessa cronologia. Star Wars é um exemplo bizarrinho. A trilogia dos anos 70 e 80 deu origem a um monte de material, de livros e outras mídias que formaram o chamado universo expandido. Não tinha mais filmes, mas você ainda podia ter novas aventuras no espaço com esses outros materiais, que eles tinham histórias inéditas, explorando personagens secundários, contando mais detalhes das vidas dos personagens principais, etc. Quando a Disney comprou a Lucasfilm lá em 2012, ela anunciou que tudo que não fosse filme não valia mais pro cânone, ou seja, era como se nunca tivesse acontecido, porque eles queriam fazer mais filmes, mas sem trabalhar com esse monte de continuidade que tinha surgido. Que é quando, em algum momento, resolvem mudar um fato que já estava estabelecido no universo, seja para acomodar a história que eles querem contar, seja por pressão dos fãs ou estúdio que não gostaram tanto de como as coisas foram feitas, ou às vezes só para adicionar novas informações de um evento anterior à história, alterando algumas coisas no caminho. Não confundir isso com prequel, porque isso é outra coisa que eu vou falar um pouquinho depois aqui nesse mesmo episódio. Retcons, eles costumam ser coisas pequenas que são encaixadas nas histórias para a construção de universo. Agora, um dos poucos exemplos que o filme todo é um grande retcon é justamente a seção Skywalker,
que praticamente serve para apagar os eventos dos últimos Jedi ou diminuir o impacto deles e terminar a série de maneira anticlimática, porque os fãs antigos estavam bravinhos na internet, né? Mas enfim, a gente encontra exemplos na literatura também, tanto de retcons quanto de fãs chatos, com o Sherlock Holmes, por exemplo. O autor tinha matado ele, mas por pressão popular, acabou escrevendo um novo livro onde conta como ele sobreviveu, que é um retcon de um fato, a sua morte, que já estava estabelecido no livro anterior. Nem toda prequel é exatamente um retcon, mas esses dois termos costumam andar meio juntos porque, sim, né? Prequel ou prequela é uma história que vem antes de outra história, geralmente mais conhecida. Ela serve pra gente ter uma história de origem para um personagem que já está estabelecido, ou para termos outras histórias do mesmo universo, mas numa cronologia diferente. Tenho 2 exemplos, um de uma prequel boa, outro de uma prequel ou prequels, porque são vários filmes que são ruins. Quem me conhece já sabe pra onde eu tô indo aqui quando eu tô falando nisso, né? Mas vamos começar com a boa, que é Rogue One, que acontece minutos antes de Uma Nova Esperança, que é o primeiro Star Wars, e mostra como a galera conseguiu pegar os planos da Estrela da Morte e entregar para os rebeldes, já que a história toda do filme de 77 começa com eles já tendo esses planos e descobrindo como destruir a Estrela da Morte. Todos os mocinhos de Rogue One são personagens novos, os vilões são os mesmos, mas eles estão lá só pra, ser vilões, não existe aprofundamento na história deles. Precisava desse filme? Não, mas ele foi legal. Foi interessante ver como a rebelião funciona nos escalões mais baixos, como esse universo funciona sem os grandes figurões. E é um filme com cara de Star Wars, mas com um estilo diferente, que mostra que outros caminhos que a franquia pode tomar se ela tiver coragem de se desprender do núcleo principal. As prequels ruins, eu vou tentar não me alongar muito aqui, são os filmes do Hobbit. Eles se passam uns 80 anos antes do começo do Senhor dos Anéis, e por mais que eles se baseiem num livro que foi escrito antes de fato, ele tentou pegar vários outros eventos que estavam rolando mais ou menos na mesma época, que só saíram como apêndices do Senhor dos Anéis de fato, para ter mais material e para conseguir esticar essa história de um livro de, 200 páginas em 3 filmes de 3 horas. Não bastava apenas contar a história do Bilbo, que daria para contar num filme só. Eles queriam introduzir outros elementos para fazer uma conexão mais óbvia com o Senhor dos Anéis e trazer rostos conhecidos pro público e sei lá o que eles tinham na cabeça. Faz tempo que eu li o Hobbit, mas os únicos personagens em comum entre os livros são o Gandalf e o Bilbo, que no Hobbit é jovem, no Senhor dos Anéis ele já é idoso, até porque, como eu falei, passam-se 80 anos entre as histórias. Faz sentido ter o Elrond, porque eles passam por Valfenda, por mais que ele não seja citado pelo nome no livro, mas eu acredito que é porque ele não tinha sido criado ainda pelo Tolkien, assim como o Legolas, porque eles vão para a floresta dele, aparece só o pai dele no livro, mas faz sentido ele estar lá. Agora, o triângulo amoroso entre elfos e anões rolou, né? Não dá pra ter uma personagem feminina num filme sem que ela esteja lá pra ser o interesse amoroso de um cara, ou de mais de um. Porque, né, pra que criar conflitos que não existem, sendo que já tem outros conflitos, né? Mas é isso, né, gente? Esse filme rolou. Mas pra mim, o grande retcon / furo aqui, eu não lembro em qual dos filmes aparece o Sauron. E isso implica que o Gandalf estava ligado que ele voltou, e ele estava ligado também que o Bilbo achou um anel mágico, e ele demorou anos pra fazer a conexão que o anel mágico do Bilbo era um anel, né? Enfim, no livro, para um mago superpoderoso, isso não pega muito bem, né? No livro não fala no Sauron, mas existe sim a figura do Necromancer, que ninguém sabe direito o que é, mas depois se confirma que ele de fato é o Sauron. Mas demora para isso rolar e pro pessoal sacar isso, e é bem mais sutil. E sutileza é uma coisa que passou muito longe dos filmes do Hobbit. Para finalizar, eu queria falar de spin-off, que é algo derivado de um trabalho que já exista. Esse termo ele é bem mais comum em séries, mas ele também pode acontecer no cinema, principalmente em séries e universos e etc. Algumas pessoas julgam séries spin-offs como caça-níquel, mas eu acho que o pessoal deu uma parada com isso, principalmente depois de Better Call Saul, que é uma série derivada de Breaking Bad, segue o advogado canastrão do Walter White, fazendo coisas de advogado por aí.
Eu não assisti, mas eu só ouço elogios pra ela, que é super premiada e tem tanto prestígio quanto a série original. Mas isso não significa que não tinha spin-off bom antes. Aliás, essa é uma ótima maneira de explorar melhor personagens secundários, criar histórias de origem, dar pontos de vista diferentes para a história principal, etc. A série da Xena surgiu como um spin-off de Hércules e em pouco tempo ela se tornou um pináculo da cultura pop, enquanto a gente só lembra do Hércules quando o ator fica falando alguma groselha no Twitter. Bom, eu já falei demais, espero que o episódio de hoje tenha sido informativo e divertido, afinal eu estou aqui para entretê-los, antes de tudo. Sigam a gente no Instagram, @filme.da.semana, ou mandem um e-mail para podcastfilmedasemana@gmail.com. E até semana que vem. Tchau, tchau.